Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Diário SA. Hoje, 7 de novembro de 2025, a gente vai mergulhar nos números mais recentes da Alupar Investimento, código ALUP11. A empresa acabou de soltar ontem, os resultados do terceiro trimestre de 2025, e para quem talvez não acompanhe tão de perto, a Alupar é uma holding bem grande, focada em transmissão e geração de energia. Tem operação forte aqui no Brasil, mas também em outros países da América Latina. A gente recebeu o relatório completo do 3T25 e, nossa missão aqui é destrinchar os pontos mais importantes. Só para dar um contexto rápido, a cotação da Unity, a ALUP11, fechou ontem em R$ 34,05. Isso dá um valor de mercado de uns 11,2 bilhões de reais para a empresa. Ok, vamos analisar isso. O grande destaque que eles anunciaram, assim, de cara, foi um crescimento de 20,2% no lucro líquido regulatório. Isso chama atenção, claro, mas o que exatamente significa essa métrica regulatória? Exato. E essa distinção é, fundamental no setor elétrico, né? O lucro líquido regulatório ele é calculado usando as normas contábeis específicas do setor aqui no Brasil, o BR-GAAP. E por que ele é importante? Porque muitas vezes é ele que serve de base para o cálculo dos dividendos, sabe? Ele meio que reflete como o regulador, a ANEEL, enxerga a saúde financeira da concessão. É bem diferente do lucro contábil padrão, o IFRS, que a gente pode até falar daqui a pouco. Então, esse aumento de 20,2%, que levou o lucro para 219,8 milhões no trimestre, ele sinaliza uma melhora na rentabilidade por essa ótica específica. É um bom sinal, sim, da capacidade de gerar caixa e remunerar o acionista dentro das regras do jogo. Entendi. Então, o foco é no que o regulador vê e principalmente no que pode virar dividendo para o investidor. Mas não foi só o lucro que chamou a atenção, né? Vi que teve bastante movimentação em projetos. Exatamente, tiveram marcos operacionais bem significativos. Olha só, a TNE, que é a Transmissora Nordeste, entrou em operação total agora em setembro. Isso aí adiciona uma receita anual permitida, a famosa RAP, de 561,7 milhões, isso para o ciclo 25-26. É receita nova, previsível, pingando no caixa. E fora do Brasil também teve coisa. Teve sim. A TCE, lá na Colômbia, começou a operar em outubro. Essa aí traz uma RAP perpétua de 28 milhões e meio de dólares. E o que me pareceu, assim, um sinal bem forte de execução foi a TCP, a Transmissora de Energia Centro Paulista. A fase 1 entrou em operação também em outubro. Só que olha isso, 11 meses antes do prazo regulatório. Isso não é pouca coisa, né? Não mesmo. Definitivamente não é. Essa antecipação da TCP é um excelente sinal. Mostra a capacidade de execução da Alupar. Na prática, significa que 16,9 milhões de reais em RAP anualizada, isso é mais de 21% da RAP total do projeto, começaram a entrar no caixa quase um ano antes do que era esperado. Isso, claro, melhora o retorno do projeto e demonstra eficiência. Num setor onde cumprir prazo é crucial, isso é um diferencial. Faz todo sentido. E falando em adicionar receita futura, a Alupar também ganhou um leilão importante lá no Peru, o tal Grupo 3. Quais são os detalhes desse novo contrato? Olha, foi uma vitória importante, sim, principalmente para a estratégia de crescimento e diversificação geográfica deles. O projeto prevê uma RAP de 31,8 milhões de dólares por ano. O investimento estimado é de 220 milhões de dólares. Se a gente fizer a conta, dá uma relação RAP-CAPEX de 14,5%. E essa relação, 14,5%, é considerada boa? Como é que a gente lê isso? Sim, parece bem atrativa, viu? Considerando o cenário atual de leilões, claro, né? Rentabilidade passada não garante futura, e executar projeto novo, ainda mais fora do país, sempre tem seus riscos. Mas o número em si é promissor. O projeto em si é grande, quase 250 quilômetros de linhas, 5 subestações novas, o prazo para energizar é novembro de 2029 e a concessão é longa, 30 anos. Isso garante visibilidade de receita por muito tempo. Ganhar leilões assim é vital para eles, para repor e expandir o portfólio. Entendi. É a máquina de crescimento rodando. E para quem investe pensando na renda, nos dividendos,
Como ficou a Alupar nesse trimestre? Bom, a empresa aprovou a distribuição de 98,9 milhões de reais. Isso dá 0,30 centavos por unit, a LUP11, a data X, para quem quer ter direito, é 13 de novembro agora, e o pagamento mesmo vai ser feito em até 60 dias depois disso. E esse valor representa um payout, uma distribuição de 47,4% do lucro líquido regulatório do trimestre, isso depois de tirar a reserva legal. Quase metade do lucro regulatório indo para o acionista. Está na linha do que eles costumam fazer. Sim, está bem alinhado com a política da Alupar. Eles geralmente distribuem uma parcela relevante do lucro regulatório. Essa previsibilidade é um dos grandes atrativos para quem busca dividendos no setor elétrico, né? Agora, se a gente for mais fundo nos números consolidados, mas ainda pela ótica regulatória, o BR-GAAP, a gente vê uma certa consistência. A receita líquida, por exemplo, cresceu 9,4% no trimestre, chegando a 897,7 milhões. No acumulado do ano, já são 2,61 bilhões, um aumento de 8,7%. O EBITDA regulatório, que é uma medida importante da geração de caixa operacional, subiu 13,4% no trimestre. Foi para 743,6 milhões e a margem EBITDA ficou altíssima, 82,8%. Impressionante. No ano, o crescimento do EBITDA está em 7,1%, somando 2,11 bilhões. E o lucro líquido regulatório, que a gente já falou, base dos dividendos, cresceu 20,2% no trimestre e 17,1% no acumulado dos 9 meses. Ok, esses são os números pela régua do regulador que a gente viu, que é importante para dividendo. Mas aí é inevitável a gente comparar com o resultado contábil padrão, o IFRS. E a diferença nesse trimestre foi gritante. O lucro líquido pelo IFRS foi de 489,4 milhões. É mais que o dobro do regulatório, que foi 219,8 milhões. E ainda representa um crescimento de 34,5% sobre o mesmo trimestre do ano passado. Como é que se explica essa mágica contábil? Não é bem mágica, né? Mas é o efeito das normas contábeis diferentes. Principalmente duas no Brasil. O ICPC 01 e o CPC 47, que seguem o padrão internacional IFRS. O ponto-chave aqui é o seguinte: no IFRS, para esses contratos de concessão de infraestrutura, como as linhas de transmissão, uma parte do investimento do CAPEX que a empresa faz na construção, ela é reconhecida como receita durante a obra. Espera aí. Como assim? A empresa reconhece receita antes mesmo da linha estar funcionando e transmitindo energia? Exatamente. Contabilmente, sim, é a chamada receita de construção ou receita de infraestrutura. E não para por aí. O IFRS também cria lá no balanço um tal de ativo contratual. Ele representa o direito que a empresa tem de receber no futuro pela infraestrutura que ela está construindo. E esse ativo ele é remunerado financeiramente e também atualizado pela inflação, o que gera mais receita financeira e variação monetária que entram lá no resultado IFRS. Só que essas linhas não existem no regulatório. Por isso que, especialmente quando a empresa está investindo muito ou quando tem reajustes grandes nos contratos, como aconteceu com a Tetne depois de uma arbitragem, o lucro IFRS tende a ser bem maior e mais volátil que o regulatório. O regulatório é mais pé no chão, focado na RAP que a empresa efetivamente fatura pela operação das linhas que já estão funcionando. Fascinante mesmo, como a mesma operação pode gerar números tão diferentes só por causa da lente contábil que se usa. Isso reforça mesmo a importância de olhar o regulatório para entender a geração de caixa real e a capacidade de pagar dividendos no setor. E falando em números, como é que ficou o endividamento da Alupar nesse final de trimestre? A dívida líquida consolidada fechou o 3T25 em 9,21 bilhões. Foi um aumento pequeno, tá? Só 0,8% desde o final do ano passado, dezembro de 24. O indicador mais importante aqui, a alavancagem que a gente mede pela dívida líquida dividida pelo EBITDA regulatório dos últimos 12 meses, ficou em 3,3 vezes. É um nível considerado administrável para o setor elétrico e está estável em relação ao ano anterior, que era 3,4 vezes. O perfil da dívida também é bom, a maior parte,
Mais de 80% vem de debêntures de longo prazo e está indexada principalmente ao CDI e ao IPCA. Tem uma parcela menor em moeda estrangeira, claro, por causa das operações fora do Brasil. Parece sob controle, então. Bom, saindo um pouco dessa parte de números, de contabilidade, e indo mais para a operação, para o dia a dia, para as torres de transmissão, digamos assim. Como foi o desempenho operacional deles? Olha, na transmissão a performance foi, exemplar. A disponibilidade das linhas ficou muito perto de 100%. Isso significa que aquela parcela variável, APV, que é basicamente uma penalidade na receita quando a linha fica indisponível, ela foi mínima. Representou só 0,10% da receita bruta no trimestre. Isso mostra que a operação e a manutenção estão rodando bem. Quase sem falhas, então. Ótimo. E na parte de geração de energia, como foi? Na geração, a disponibilidade foi um pouco menor. Ficou em 89,9%, mas isso foi por causa de paradas programadas para manutenção preventiva, o que é esperado, é normal no setor. Se a gente olhar para as vendas de energia deles, 66%, 2/3, foram no mercado regulado, o ACR, aquele via leilões do governo. E os outros 34% foram no mercado livre, o ACL, onde eles negociam direto com grandes clientes. E teve diferença de preço entre esses dois mercados nesse trimestre? Teve, e foi significativa. O preço médio que eles conseguiram no Mercado Livre foi de R$ 349 por megawatt-hora, bem mais alto que do mercado regulado, que ficou em 231. Essa exposição ao Mercado Livre permite capturar preços melhores, em certos momentos, claro, mas também adiciona um pouco mais de volatilidade, né? A boa notícia, pensando em previsibilidade, é que a maior parte dos contratos deles, 87%, é indexada à inflação, ao IPCA. E os prazos são longos. Mais de 70% desses contratos vencem só daqui a mais de 10 anos. Nossa, isso traz uma segurança importante para a receita futura, com certeza. Mas o relatório também tocou num ponto que parece estar virando uma dor de cabeça cada vez maior para os geradores de energia renovável, o tal do curtailment. O que é isso exatamente e qual o impacto para a Lupar? O curtailment é um tema quente. Basicamente é quando o Operador Nacional do Sistema, o ONS, manda uma usina reduzir ou até parar de gerar energia, mesmo que ela tenha capacidade para produzir mais. Isso afeta principalmente as usinas eólicas e solares. E por que acontece? Pode ser por gargalo na rede de transmissão, tipo, não tem fio suficiente para escoar toda a energia gerada. Pode ser por excesso de oferta em relação à demanda em certos horários, ou por outras questões operacionais da rede. E o relatório da Lupar menciona que em setembro agora de 2025, teve volumes recordes de curtailment, especialmente lá no Nordeste, onde tem muita eólica e solar. Poxa, e como a Lupar lida com isso? Porque ela tem contratos para entregar energia, né? Se ela é impedida de gerar... Exato, ela precisa gerenciar esse risco. O que ela pode fazer? Pode ser que ela tenha que provisionar perdas financeiras por não conseguir entregar o contratado. Ou pior, pode ter que comprar energia no mercado de curto prazo para honrar os contratos. E esse mercado de curto prazo pode estar com preços bem altos nesses momentos. É um desafio crescente para o setor como um todo. Embora a Lupar diga que tem estratégias para mitigar isso, é um risco sistêmico importante para ficar de olho. Está ligado diretamente à capacidade da nossa rede de transmissão de absorver toda essa nova energia renovável que está entrando. E um ponto positivo que o relatório mencionou é que o descolamento de preços entre os submercados não teve impacto relevante para eles nesse trimestre. Isso é bom. Então, só para recapitular os avanços recentes que a gente comentou, tivemos a TNE e a TCE entrando em operação gerando receita nova. E a fase 1 da TecEP surpreendendo com aqueles 11 meses de antecipação. São marcos importantes que reforçam a capacidade de entrega deles. Sim. E olhando para frente agora, além daquela vitória no leilão do Peru que você mencionou, o que mais está no forno? Qual o tamanho desse pipeline de crescimento da Lupar? É um pipeline bem robusto, viu? O relatório detalha 10 projetos que estão em construção ou desenvolvimento. E espalhados, né? Brasil, Peru, Chile, Colômbia. São vários nomes, tipo TEAP, TPC, TCN, TS. Enfim, uma sopa de letrinhas. As datas previstas para a entrada em operação vão de 2026 até 2029.
Para ter uma ideia do ritmo, só nesse terceiro trimestre o investimento em dinheiro mesmo, o CAPEX caixa, nesses projetos foi de 113,5 milhões de reais. E a própria TEAP, que teve a fase 1 entregue, já está com 23,8% de avanço total, considerando tudo. A fase 2 dela já começou, está com 5% concluída. É bastante coisa em andamento mesmo. Esse conjunto todo de projetos é o que vai, imagino, sustentar o crescimento da receita e dos resultados nos próximos anos, certo? Exatamente. Esse pipeline é o motor do crescimento futuro da Alupar, da receita, dos resultados, a execução eficiente desses projetos, mantendo esse bom histórico recente que eles mostraram na Tecpal, vai ser crucial. A Tecpal, por ser um projeto complexo, de modernização lá em São Paulo, e sendo entregue em fases, ela serve como um bom termômetro dessa capacidade de execução da empresa. Certo, bom, a gente analisou aqui os resultados financeiros pela ótica regulatória e IFRS, a operação, os dividendos, o endividamento, vimos os projetos que foram entregues e o que vem pela frente. Tentando amarrar tudo isso, que perguntas ficam no ar? O que valeria a pena, acompanhar mais de perto nos próximos relatórios da Alupar? Olha, com base nessa análise toda, acho que alguns pontos se destacam para a gente monitorar sim. Primeiro, será que a Alupar vai conseguir replicar essa eficiência que ela mostrou na TECP no restante do backlog? Tem projetos grandes, complexos e em outros países. Manter essa performance é a chave. Segundo, qual vai ser o impacto real e principalmente a velocidade de integração desses novos projetos internacionais? Peru, Chile, Colômbia, na receita consolidada e na diversificação da empresa. Isso adiciona uma camada extra de risco, Risco de execução, risco cambial. Terceiro, aquela questão do curtailment. Será que ele vai continuar aumentando e vai começar a corroer de forma mais significativa os resultados da geração? Isso pode exigir estratégias de hedge, de mitigação mais sofisticadas, talvez mais caras. E, por último, mas não menos importante, como é que a empresa vai equilibrar o alto volume de investimentos, de CAPEX, que ela precisa fazer para tocar todos esses projetos, como ela vai equilibrar isso com a manutenção da alavancagem em níveis confortáveis, hoje tem 3,3x dívida líquida EBITDA regulatório, e ao mesmo tempo continuar com a política de dividendos atrativa que o mercado gosta. É um equilíbrio delicado, Questões muito pertinentes mesmo. Fica claro que, apesar dos bons resultados e dos avanços importantes, existem desafios e variáveis significativas aí no radar para a Alupar. Bom, essa foi a nossa análise detalhada dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Alupar, totalmente baseada no relatório que a empresa divulgou ontem. Vimos um panorama de crescimento no lucro regulatório, uma execução que pareceu forte em projetos-chave como a TCP e um pipeline robusto que sinaliza expansão futura. Mas, claro, com esses pontos de atenção que a gente acabou de discutir e que precisam ser acompanhados. Esperamos que essa exploração dos dados e dos números tenha sido útil para quem nos ouve. Gostou da análise? Para não perder as próximas com insights sobre outras empresas, é só clicar em seguir o Diário SA onde você estiver ouvindo. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!